Então, no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre livros. Então, o que acontece? Para quem não sabe, eu tenho uma paixão por livros. Eu tenho mais livro, na verdade eu tenho mais livro do que eu leio. Mas o que acontece? Por que eu faço isso? No Brasil eu estava querendo montar a minha biblioteca pessoal, que quando eu quisesse ler qualquer livro eu fosse lá, pegasse e, enfim, ter minha coleção. Então, eu compro normalmente 2 tipos de livros. Livro que eu quero ler e livros para minha coleção. Então, como eu estou morando agora em Praga, eu não tenho todos os meus livros aqui. Mas ontem eu fui na casa de um amigo meu que estava guardando alguns dos meus livros quando eu trouxe da Polônia para cá, né? E eu fui lá então pegar alguns dos livros que eu tenho aqui comigo e eu gostaria de mostrar algum deles para vocês. Eu não vou entrar em detalhe de cada livro, mas só para vocês terem uma noção que tipo de livros eu tenho guardado aqui comigo, beleza? A maioria dos livros que eu vou mostrar aqui são livros relacionados a Tolkien, ou seja, o autor que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, porque eu sou muito fã das obras do Tolkien, de Tolkien em si, e porque alguns dos livros que eu tenho aqui são especiais. Mas eu vou falar de outros livros também, e como eu disse, eu não tenho como mostrar todos, então eu separei só alguns que estão comigo aqui no momento. E, enfim, eu também vou querer saber mais pra frente com vocês se vocês querem que eu faça review de algum livro específico, que você queira saber mais detalhes sobre livros, enfim. Se querem ver mais conteúdo sobre vídeos. Então deixa nos comentários aí se esse for o caso. E beleza, vamos aos livros. Então o primeiro livro que eu quero mostrar é o The Lord of the Rings Sketchbook, escrito por Alan Lee. Como é que é esse livro? Ele é uma coleção de sketches feitas pelo Alan Lee durante a produção do filme do Senhor dos Anéis. Então o Alan Lee ficou, acho que 6 anos pelos primeiros filmes morando na Nova Zelândia e trabalhando junto com John Howe para ajudar a produzir os sketches e os cenários, desenhar os cenários e as concept art dos personagens, né? Então, esse livro aqui foi feito pelo Alan Lee em si e tem muito desenho, muito sketch. O livro é bem bacana, ele fala sobre o processo de criação dele. Então, para quem gosta de arte, quem gosta de desenho, de pintura em si, é um livro bem interessante. Se quiser, depois eu faço um review mais completo sobre ele. Como eu disse, deixa nos comentários aí e eu vou mostrar mais detalhes para vocês, beleza? Então, o segundo livro é The Music of the Lord of the Rings Films, por Doug Adams. E como é que é? Qual o esquema desse livro? Ele fala sobre as partituras e as músicas criadas pelo Howard Shore, as composições do Howard Shore para os filmes, né? Então tem bastante partitura, tem bastante imagem também, de desenhos, enfim, coisas relacionadas mas muito texto relacionado sobre o processo de criação dessa trilha sonora que ganhou diversos prêmios, né? Eu ainda não li esse livro todo, mas ele é bem interessante, pelo menos em aspectos visuais, e então ele é muito bem produzido. Eu consegui esse livro quando eu fui tem um evento que tem em diversos países, teve na Alemanha, eu fui em Varsóvia, né, teve no Brasil, em São Paulo, e que você assiste o filme do Senhor dos Anéis enquanto a orquestra toca a trilha sonora. Então é bem bacana, eu comprei esse livro lá. E acaba sendo uma adição legal para a coleção, porque como vocês estão vendo, esse livro que eu estou mostrando até agora não são O Senhor dos Anéis ou Hobbit em si, mas são livros relacionados à arte envolvida nos filmes ou no processo de escrita, parte de música. Então tudo que é relacionado à arte e ao redor dos trabalhos de Tolkien. Eu acho isso bem interessante, ver como os artistas criam, né? Bem, o terceiro livro
Tolkien, Maker of Middle-earth. É um livro grandinho da Bodleian Library, eu não sei como se pronuncia isso corretamente, enfim, Bodleian Library, difícil. Esse livro é o seguinte, existe essa Bodleian Library, ela criou uma exposição que teve em Nova York, estava em Paris, acho que agora já voltou para Londres, eu nem sei se está tendo mais por causa do coronavírus também, né? Mas enfim, eu não cheguei infelizmente eu não cheguei nessa exposição, mas é uma exposição sobre a arte criada pelo Tolkien, mas não as partes escritas, mas as aquarelas que ele pintava, porque para quem não sabe, o Tolkien ele escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, enfim, todo o conjunto que criou, que deu resultado ao Silmarillion, Contos Inacabados, enfim. Ele desenhava, ele fez a capa, por exemplo, do Hobbit, foi ele que pintou, ele que criou a arte, ele desenhava os mapas, enfim. Esse livro é meio que uma coleção desse trabalho, né? Falando um pouco sobre o contexto de que essas artes foram criadas, o tipo de pintura que ele fazia e tal. Bem, para fãs do Tolkien, esse livro eu acho que é essencial. Além de ser muito bonito também, né? Enfim. O último livro dessa sessão para ser sincero, eu não sei o nome. Ele é um livro que um amigo meu, o Carol, quando ele foi fazer uma viagem para a Islândia, Reykjavik, eu falei para ele, tenta ver se você encontra alguns Hobbit ou Senhor dos Anéis, algum livro do Tolkien em islandês, porque, enfim, eu coleciono diversas línguas e tal. Então eu falei, eu tenho que ter um livro de lá. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que esses livros de Tolkien, né, Hobbit e Senhor dos Anéis, são meio que raridades. Lança, a galera compra. Então é raro você conseguir um Hobbit em islandês, por exemplo. Então, mas ele conseguiu esse livro aqui, que é um livro de ilustrações de diversos artistas, Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith, diversos artistas ao redor do mundo que fizeram trabalhos voltados a Tolkien, né? Então, por exemplo, você passando aqui, você vê o trabalho do Alan Lee, Fletcher, John Howe, Ted Nasmith, Michael Kaluta. São ilustrações muito bonitas. Infelizmente não posso ler o livro, mas ele serve como um livro de arte, bem bonito, digamos assim. Então, por isso que eu considero ele um livro legal para mostrar para vocês. Saindo um pouco do Tolkien, eu tenho o livro Draft Number 4, é um livro em inglês, do autor chamado John McAfee, e o livro é Draft Number 4 on the Writing Process, sobre o processo de escrita, né? Então, John Howe, ele é tinha colunas no New York Times, no New Yorker, escrevendo sobre, ele é um autor de não ficção, e ele tem uma coluna chamada Draft Number 4 do New Yorker, falando sobre o processo de escrita, dando dicas de como estruturar seu texto, falando sobre editores e progressão, enfim. É um livro que todo ano eu releio, porque ele dá muitos insights bacanas sobre o processo de escrita em si, como você organizar, principalmente para não ficção. Se quiser escrever uma biografia, por exemplo, um artigo jornalístico, enfim. É um livro bem bacana e eu gosto desse tipo de livro também, que é livro sobre a arte da escrita, como livros dos, enfim, Anne Lamott, Stephen King e muitos outros. Então esse para mim é um dos melhores. Próximo, Alice Munro. Esse livro aqui é basicamente uma coletânea de short stories, né, de contos da escritora Alice Munro. Ela ganhou o Nobel de Literatura.
Eu não lembro qual foi o ano, se foi em 2012, enfim, acho que foi em 2012. E ela ganhou escrevendo só contos. Então foi a primeira autora que ganhou o Nobel de Literatura só com contos, sem escrever novels, né? Então, romances completos, enfim. E qual é a pegada da Alice Munro? Ela é do interior do Canadá, então todas as histórias delas são histórias de mulher, normalmente com o personagem principal são mulheres, e falando sobre a vida das mulheres nesse tipo de sociedade, numa determinada área do Canadá, numa determinada época, anos 60, 70, enfim. E dando uma dimensão maior à vida feminina numa sociedade machista. Cada palavra parece que foi muito bem escolhida e todas as histórias têm sempre uma mudança, uma de direção que você meio que se surpreende, não como surpreender no sentido de meu Deus, fulano matou fulana ou coisas assim, mas ele dá uma guinada, seja em sentimento ou em ponto de vista, enfim, a Alice Munro está sempre surpreendendo e sempre trazendo histórias bem que nos fazem refletir sobre a vida em si, sobre os detalhes da vida, como traição, ou medos, angústias, e principalmente isso pela óptica feminina. Então eu acho muito, muito bacana. Então agora aqui eu começo a entrar na área dos livros raros em si, ou não tão raros assim, mas que são especiais para mim, da minha coleção, não só da minha biblioteca, né, mas da minha coleção em si. Então o primeiro é o Kalevala. E esse é uma edição do Kalevala em finlandês, né, a língua original do Kalevala, de 1900 e não sei se vai dar para vocês verem aí, 1935. E essa é uma edição numerada. Se não me engano, ela é uma edição número 20. Deixa eu ver aqui. É o livro número 32. E tá, mas por que eu nem leio o finlandês? Por que eu tenho esse livro, né? Além de ser um livro numerado e antigo, né, de 1935, por que eu comprei esse livro? Enfim, esse livro, como eu já disse, vocês viram, eu sou fã de Tolkien. O Kalevala é meio que um conjunto de histórias importantes para os finlandeses e que eles leem nos colégios, enfim, é cobrado quando você vai entrar na universidade, enfim. É como se fosse um Machado de Assis para o Brasil, né? Digamos assim, livros do Machado de Assis, por exemplo. Então, e esse livro esse livro influenciou muito o Tolkien, tipo as histórias, a língua, né? Então eu acho que ele é um livro que eu sempre quis ter, e quando eu fui em Helsinki eu acabei encontrando um sebo, e ele é bacana porque ele tem tipo dedicatória em finlandês, tem, enfim, alguns detalhes históricos interessantes que me fazem, e eu acho esse tipo de livro legal porque sempre me faz pensar, eu tenho guardado onde eu comprei o livro, enfim. Sempre que eu olho para esse livro eu lembro dessa viagem de Helsinki. É importante para minha coleção, não só pelo contexto do que o Kalevala representa, mas também no momento histórico da minha vida, que foi a primeira viagem que eu fiz depois que eu mudei para a Polônia, foi a primeira viagem que eu fiz aqui na Europa. Enfim, então meio que eu olho, eu lembro dessa viagem. Então para mim a coleção é importante por causa disso, você olhar e lembrar de algum momento histórico da sua vida, ou enfim, eu acho interessante. Então esse é um dos livros mais importantes para mim, beleza? Esse é o Povo do Krula. Como eu disse, eu coleciono livros do Tolkien em diversas línguas, e esse livro é o Retorno do Rei em polonês, mas é a primeira edição do Retorno do Rei polonesa, né? Primeira edição polonesa do Retorno do Rei. Eu sei um pouco, eu entendo um pouco de polonês, mas óbvio que eu não consigo ler esse livro também. Então ele é mais porque como eu morei na Polônia, acaba sendo um livro bacana pra mim. Quando eu vi, eu falei, tem que comprar porque a qualidade dele tá meio que impecável, tá inteiraço, e
Além disso, ele vem com o mapa original. Então, para a coleção, eu acho que é importante. Não faria sentido eu ter morado na Polônia e não ter um tipo de livro assim em polonês. Agora, esse, para mim, junto com o Kalevala, mas eu acho que esse aqui é talvez o livro mais importante que eu tenho. E o mais raro também, mas também não é, como eu disse, eu não tenho nenhum livro ultra mega raro. Estou montando minha coleção de livros raros aos poucos. Esse aqui é o Hobbit. É a segunda edição do Hobbit em inglês. Ela é de 1963, está em ótimo estado também. E foi um livro que foi dado para Peter no Natal de 1964 de presente. Então tem até enfim, esse livro foi dado de presente para uma pessoa chamada Peter em 1964 como presente de Natal. Então, além dele ser um livro raro, ele tem essa significação histórica, né, de ter você fica pensando quem foi Peter, quem é Polly, enfim. Será que foi a mãe do Peter que deu esse livro para ele? Enfim, talvez eu nunca saiba, mas tem essa carga histórica no livro. Então, como eu disse, segunda edição, 1963, pelo George Allen Unwin, que são os editores originais do Tolkien, né, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, enfim. Então esse livro é bem importante para minha coleção. Então eu guardo ele bem protegido, enfim, quase ninguém toca. Esse livro eu tirei agora ele aqui para mostrar para vocês. E se eu tirar o Dust Jacket, isso aqui como se chama isso aqui, né? Vocês podem ver. Vou tirar com cuidado. Pode ver a capa do livro em si. Enfim, isso aqui eu comprei quando eu fui em Londres. Quando eu vi, eu não tinha como deixar passar. Eles tinham também a primeira edição do Senhor dos Anéis, que eu me arrependo amargamente de não ter comprado. Mas era muito caro e como eu comprei esse, pesou muito. Então pensei, agora não é o momento, mas eu me arrependo de não ter comprado, porque talvez eu nunca consiga. Mas, enfim, quando eu voltar em Londres, a gente vai lá junto tentar conseguir mais algum livro de Tolkien raro, beleza? Aí vocês vão, dessa vez eu vou fazer o vlog e vocês indo lá comigo comprar. Tranquilo? Isso não são muitos livros, mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos de alguns livros que eu tenho. E essa é a ponta do iceberg. Também não tenho tanto livro assim, mas enfim, esse é um dos poucos livros que eu tenho comigo aqui em Praga. E eu quero saber de vocês, esse seria um primeiro vídeo sobre livros. Eu queria saber se vocês gostariam de ter vídeos específicos sobre algum livro, seja sobre o livro que eu mostrei aqui ou enfim, o que vocês acham dessa ideia de eu fazer review de livros interessantes? Se vocês gostarem, enfim, deixa nos comentários aí a sua opinião e eu vou tentar fazer isso, alternar com os vlogs e tal. Beleza? Então, obrigado aí pelo apoio. Até o próximo vídeo.